E ontem, após o Elon Musk ir para o Twitter falar sobre o Bitcoin, a gente viu a segunda maior queda da história do Bitcoin. Isso desencadeou numa correção muito significativa. E hoje a gente vai entender o que está por trás dessa fala dele, porque tem várias coisas que não fazem sentido em cima do que ele falou. E principalmente hoje eu vou provar que isso foi uma manipulação clara de preço no Bitcoin. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor e eu vou começar abrindo o vídeo de hoje falando o seguinte: saibam os influenciadores, as pessoas que vocês admiram, que falam no mercado de criptomoedas, saibam quem vocês seguem, saibam quem vocês escutam. Elon Musk nunca foi a pessoa certa a ser admirada em relação ao mercado de criptomoeda. E eu vou trazer para vocês sim a figura internacional que vocês devem acompanhar, que não é Elon Musk. É Michael Saylor. Ele sim foi o pioneiro em relação a pessoas, a bilionários relevantes, a empresas relevantes de Wall Street comprar Bitcoin, se interessar pelo assunto. Ele ajuda muitos outros empresários relevantes, inclusive ajudou o próprio Elon Musk e a Tesla a fazer sua primeira compra de Bitcoin. Mas enfim, ele sim é a figura a ser respeitada internacionalmente, que compra, é nosso guerreiro solitário na luta aí do mercado de criptomoeda dominar o mundo, falando dessa forma. E hoje ele já anunciou que comprou 271 bitcoins por 15 milhões, um preço médio de 55 mil na queda de ontem, e agora ele tem mais de 2,2 bi em custódia. Então essa é a pessoa certa a ser seguida, a ser admirada internacionalmente. E eu transponho isso para o mercado nacional, porque a gente vê muito influenciador vindo falar de Bitcoin, influenciadores no mercado financeiro, né, youtubers de mercado financeiro mais tradicional, por exemplo, Bolsa de Valores, que em 2021 começaram a falar de Bitcoin. Então o cara vem em 2021, começa a falar de Bitcoin como se fosse o sabichão, mas cara, onde você estava em 2019, em 2020, ou em 2018, onde você estava no bear market? Você estava congelado? Você acha que o Bitcoin nasceu em 2021? Então assim, para mim é claro que no ano que o Bitcoin fica hype, falar de Bitcoin tá hypado, o cara vai lá, começa a falar de Bitcoin, olha como eu sou cool, tô falando de Bitcoin. Mas na verdade, esse cara não vai estar aqui no ano de 2022, 2023. Então a pergunta que eu faço é: você estava congelado em 2018, 2019? Por que você não falava de Bitcoin naquela época? Mas principalmente, você vai estar aqui em 2022, 2023? Você, youtuber que fala de bolsa de valores, que tá falando de Bitcoin, você vai estar aqui em 2022, 2023? Que o mercado é feito de ciclos. Você vai estar aqui no ciclo de baixa? Ou você só quer pegar o hype do Bitcoin e falar quando tá subindo? Eu quero ver se você vai estar aqui quando ninguém mais está. Porque a gente sabe que, eventualmente, todo mundo vai parar de falar de Bitcoin, porque é um mercado feito de ciclo como qualquer outro. Então eu vou respeitar realmente somente quem estiver aqui nos momentos bons e nos momentos ruins, tá bom? Mas vamos então para o que disse Elon Musk ontem. Então, resumindo para vocês, ele foi no Twitter falar que ele suspendeu a compra de Tesla por Bitcoin porque ele tem preocupações ambientais que ele não concordaria em relação à energia gasta no Bitcoin. Mas ele continua mantendo em custódia a compra que ele fez de 1,5 bi. E essa parte, por sinal, parece que não existiu, né? Parece que muita gente nem leu. Mas enfim, ele continua com seus Bitcoins em custódia 1,5 bi. Só que não faz o menor sentido essa fala dele. Tem muita coisa estranha por trás disso e é o que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Primeiro, a gente vai para um tweet que aconteceu no dia 21 de abril, ou seja, algumas semanas atrás. Esse Jack, que é verificado no Twitter, fala: Bitcoin incentiva a energia renovável. E ele vem e responde: verdade. Então, há 3 semanas atrás, ele vem a público e fala: verdade, o Bitcoin incentiva a energia renovável. E 3 semanas depois ele vem e suspende a compra de Tesla por Bitcoin por preocupação com o meio ambiente em relação à energia gasta com Bitcoin. Já pegamos uma controvérsia aí, não vejo sentido nessa dinâmica, nesse raciocínio dele. Segundo, o Elon Musk foi uma pessoa que vocês sabem que sempre tá falando de Doge, e inclusive há 2 dias atrás falou: você acha que a Tesla deve aceitar Doge? Só que Doge, ela também funciona por Proof of Work, ou seja, a forma de mineração da Doge é igualzinha à do Bitcoin. O gasto energético para Doge é igual ao do Bitcoin em relação ao Proof of Work. Não é uma criptomoeda Proof of Stake, que aí sim teria diria que um gasto enérgico menor, que por exemplo é a Cardano.
atualmente, Proof of Stake. Então, assim, não faz o menor sentido essa fala dele em relação à preocupação com a energia renovável. E principalmente, eu separei aqui algumas falas do Fernando Uris. Esse sim é um influenciador que vocês devem acompanhar, que estava aqui, que está aqui há muito tempo no mercado de criptomoeda, incentivando e explicando principalmente o funcionamento dele. E ele diz o seguinte: a fábrica da Tesla de Elon Musk na China opera com energia gerada por usina de carvão, combatendo a mudança climática, destruindo o meio ambiente. Então, assim, não faz o menor sentido, né, o que ele disse. Ele mesmo, a própria fábrica da China dele, prejudica o meio ambiente. Ele veio falar do Bitcoin. Eu não vou entrar aqui nos méritos, mas o Bitcoin, ele sim, é um dos investimentos, ele é um dos assets, o maior, mais eco-friendly que tem. Se você for comparar, por sinal, vou pegar aqui a fala dele, que fala sobre o que eu ia falar agora. Aqui. Então você acha que o Bitcoin não é eco-friendly? Eu vou te contar como funciona a mineração de ouro. Então, assim, o Bitcoin é um dos assets mais eco-friendly, sim. Se a gente for pegar a indústria de carvão, a de ouro, gente, vocês não têm noção do quão Bitcoin é sim eco-friendly. O quão Bitcoin, para começar, ele não é físico. Então, assim, tem muita coisa que não faz o menor sentido por trás dessa fala do Elon Musk. E já era de se esperar, vamos ser sinceros, em relação a toda essa história da Doge, que ele tem há meses e meses e meses, que ele fala da Doge, mas ele não fala apoiando. Ele fala num tom de brincadeira, ele fala num tom que não apoia, mas também não fala mal, só quer dar ibope. Então, assim, já se mostrou não ser uma pessoa confiável. Elon Musk, com todo respeito, é um fanfarrão aí que vai pro Twitter, fica falando lá. Acho que é um cara que precisa, né, inflar o seu ego a todo momento. É um cara que precisa de atenção. Não sei se ele teve algum trauma passado, mas visivelmente pra mim é isso. É um cara que precisa estar inflando o seu ego a todo momento. Então, assim, a gente já viu que não faz o menor sentido o que tá por trás dessa fala dele, tá? Ele foi um cara que, mais uma vez, concordou que o Bitcoin incentiva energia renovável há 3 semanas atrás e agora vem falar isso. Ah, e tem mais uma coisa. O Bitcoin, mais uma coisa que não faz sentido. O maior gasto enérgico do Bitcoin não é em cima de transação. Se ele quer suspender o pagamento de Tesla por Bitcoin, mas ele mantém os seus 1.5 bi Bitcoins em custódia, alegando que é por causa de energia, não faz o menor sentido. Porque o maior gasto de energia na rede do Bitcoin não está em cima das transações, que é quando acontece pagamento, acontece o quê? Uma transação. O maior gasto de energia não está em cima da transação, está em cima da manutenção de segurança do Bitcoin, segurança da rede de mineração. Então, se a preocupação dele é realmente com a energia, ele deveria continuar aceitando o pagamento de Tesla por Bitcoin, mas vender os seus 1.5 bi. É isso que ele deveria fazer, se a preocupação dele é com a energia. Então tem mais uma controvérsia nisso, tá? O Bitcoin, o maior gasto enérgico, não é em cima das transações. Então não faz o menor sentido ele manter 1.5 bi e não manter o pagamento com Bitcoin. Não faz o menor sentido, é o inverso, é o contrário. E outra coisa, convenhamos, ele acabou de liberar o pagamento de Bitcoin. Tem 2 meses, sei lá, que ele liberou o pagamento de Bitcoin com Tesla. E agora, 2 meses depois, ele entrou ainda que ele tomou uma decisão sem pesquisar, ele tomou uma decisão que na emoção, isso aí é uma decisão estratégica errada, que se ele tomou e 2 meses depois desfez, isso na minha visão mostra só a incompetência que ele foi como profissional, porque ninguém toma uma decisão tão importante, estratégica dentro da sua empresa, 2 meses depois desfaz. Então isso só mostra que ele foi incompetente, dentro da cabeça dele, ele foi incompetente. Eu não acho que ele deveria ter suspendido o pagamento de Bitcoin, claro, mas se ele toma uma decisão e 2 meses depois desfaz essa decisão, só mostra que dentro dos argumentos dele, ele foi incompetente, porque uma decisão tão importante como essa, 2 meses depois ele já desfez. Mas enfim, continuando, então nós já vimos várias controvérsias que surgem em torno dessa fala do Elon Musk. E agora eu vou provar para vocês que isso foi uma manipulação clara de preço. Então vamos lá. Esse gráfico aqui, essa linha verde, ela mostra o inflow de Bitcoin para dentro das exchanges, ou seja, ela mostra o depósito de Bitcoin dentro das exchanges. E como vocês já sabem, quando a gente está depositando Bitcoin para dentro das exchanges, isso significa que a gente tem a intenção de vender, porque você está pegando a sua carteira fria e depositando na exchange, ou seja, você vai vender seu Bitcoin. E a gente vê a média aqui, essa linha verde tem a sua média aqui de inflow de Bitcoin, só que ontem, algumas horas antes do Elon Musk falar isso, a gente teve um pico enorme. A gente teve 19 mil bitcoins, 1.1 bi de bitcoins depositados dentro da exchange. Gente, isso é um volume muito relevante. E essa pessoa ou essas pessoas, elas fizeram essa discrepância de volume depositado algumas horas antes do Elon Musk falar isso. Nossa, que coincidência, hein? Essas pessoas realmente tiveram muita sorte. Nossa, algumas horas antes elas conseguiram depositar e vender seus bitcoins. Poxa, que sorte elas tiveram, né? Isso é uma manipulação clara,
tá bom? Isso é uma manipulação clara. Por sinal, é assim que eles conseguem ver manipulação, por exemplo, em caso de aposta. Você pega, sei lá, um jogo da Série B do Brasileirão. Ele tem lá a sua média de volume financeiro nos jogos da Série B, tá? Então, todo jogo da Série B, ele tem uma média ali de volume financeiro que gira as apostas daquele jogo. Se você tem, em um jogo da Série B, um volume muito maior, 100 vezes, 200 vezes maior de aposta, você já fica de olho. Agora, se essas apostas, se esse jogo que teve 100, 200 vezes maior o volume financeiro de aposta num jogo da Série B, ainda por cima essas apostas foram no lucro, essas pessoas já acertaram as apostas, aí eles começam a investigar porque teve manipulação aí. Porque é muito estranho um volume tão grande, tão discrepante acontecer em um jogo com apostas no lucro. Então eles vão investigar. E aqui é a mesma coisa. É muito estranho você ter um volume médio de inflow para dentro das exchanges e do nada você tem um pico de 1.1 bi e depois o Elon Musk solta isso no Twitter. Gente, isso aqui é manipulação clara. Essas pessoas não tiveram sorte, essas pessoas não leem o futuro. Isso aqui não foi coincidência, isso aqui foi manipulação. Elas sabiam que ele ia falar isso. Ou até mesmo pode ser ele próprio, tá bom? Mas enfim, e essa linha vermelha aqui mostra o volume de liquidação que aconteceu após então ele falar isso. Como vocês sabem, quando as pessoas operam alavancado, elas estavam operando na compra e depois dele falar isso, todas as posições alavancadas de compra foram liquidadas, o que gerou um volume muito grande de liquidação de Bitcoin. Então, muitas posições compradas no mercado futuro, as pessoas que operam alavancadas foram liquidadas. Então, a gente já viu aqui que teve um volume muito discrepante de inflow Bitcoins depositados dentro da exchange. E esse outro gráfico aqui prova que esses Bitcoins depositados dentro da exchange, poucas horas antes do Elon Musk falar isso, foram bitcoins vendidos no lucro. Ou seja, foram bitcoins de holders, foram bitcoins de pessoas que compraram há mais tempo, compraram a um tempo relevante a ponto delas venderem no lucro. Ou seja, bitcoins que foram comprados há alguns meses, pelo menos, e foram vendidos ontem no lucro. Ou seja, mais uma prova de que foi uma manipulação. Essa linha amarela aqui, ela mostra a média de bitcoins dormentes. O que isso significa? Coins dormentes dá justamente isso, dá a média de idade que esses bitcoins que foram vendidos ontem, dentro desse inflow relevante dentro da exchange, se eles foram vendidos no lucro ou no prejuízo. Eram bitcoins antigos, eram bitcoins novos. Eles foram vendidos no lucro, foram vendidos no prejuízo. E essa linha amarela aqui, quando ela tem esse pico, ela mostra justamente que esses bitcoins eram bitcoins antigos, eram bitcoins que foram vendidos no lucro. Então a gente teve essa linha verde que foi esse inflow, esse 1.1 bi depositado algumas horas antes dele falar isso, e esses bitcoins eram de holders, eram de pessoas que estavam com seu Bitcoin há muito tempo em carteira. Então isso é uma manipulação clara, não foi alguém que não sabia o que estava fazendo, não foi alguém que comprou há pouco tempo e vendeu no prejuízo porque ficou assustado, que viu que a dinâmica não funcionava bem assim como ele achava no Bitcoin. Não foi. Foi Bitcoin de pessoas que sabiam muito bem o funcionamento do Bitcoin, que sabem, que conhecem a ponto de venderem no lucro algumas horas antes dele falar. Isso é manipulação de preço clara. E não é só manipulação de preço, como a gente já tá vendo hoje, o quê? O outflow. A gente já tá vendo esses Bitcoins que foram recomprados mais baratos saindo da exchange. Então, como é que funciona a manipulação de preço? Eu vou explicar para vocês. Você aqui, você é um bilionário, você sabe que o Elon Musk vai falar isso. Então, você vai e você sabe que o Elon Musk vai falar isso ou até mesmo vocês combinaram de fazer essa dinâmica. Você vai e vende no mercado seus 1.1 bi de Bitcoin. Quando você vende 1.1 bi, é um volume muito relevante. É um volume que tem, sim, capacidade de movimentar o preço. Então, isso vai derrubar um pouco o preço, o que vai deixar algumas pessoas assustadas, pessoas que compraram há pouco tempo, pessoas que não entendem o funcionamento do mercado. Essas pessoas acabam se assustando porque você está movimentando muito o preço quando você vende um volume relevante como esse dentro do mercado. Então você já assusta. Então você foi e vendeu, já deu uma assustada, já derrubou um pouco o mercado. Depois o Elon Musk vai e fala isso, aí gera o chamado panic sell, gera as vendas em pânico. As pessoas entram em pânico porque o preço começa a cair e as pessoas que compraram há pouco tempo, as pessoas que não sabem o que estão fazendo, não sabem a dinâmica do mercado de criptomoeda, elas começam a vender, o que começa a gerar uma venda atrás de venda, que começa a gerar uma bola de neve. As pessoas começam a vender, então tem venda em cima de venda e cada vez cai mais o preço, cada vez mais se assusta e cada vez mais vende. Então você vendeu. Aí o Elon Musk foi e falou isso. Vocês começaram a derrubar o preço. Gente vendendo. O que você faz? Você recompra mais barato. Olha que bonito. Olha a manipulação
clara de preço aí. Então foi exatamente isso que aconteceu. A pessoa foi, depositou 1.1 bi dentro da exchange, já derrubou um pouco o preço. Aí o Elon Musk veio, falou o que ele falou e derrubou mais o preço. Aí depois o que acontece? Você recompra mais barato e tira seu Bitcoin de dentro da exchange. Então olha que beleza. Olha a manipulação clara. Isso para mim é explícito. Isso é uma manipulação clara de preço. Tá bom? E foi exatamente isso que aconteceu, tá? E é por isso que a gente viu ontem 19 mil bitcoins entrando dentro da exchange e hoje a gente já tem um outflow de 10 mil, ou seja, desses 19 mil, 10 mil já foram recomprados mais baratos e já foram tirados de dentro da exchange. E esse outro gráfico aqui comprova mais uma vez isso. Essa linha amarela mostra o volume de bitcoin depositado ou tirado da exchange. Sempre que tá aqui em cima é que é depositado e aqui embaixo é tirado. E a gente viu esse pico, né? Essa bola vermelha aqui mostra justamente esse pico de volume de Bitcoin depositado dentro da exchange algumas horas antes dele falar. E hoje a gente já tá vendo o que? A evasão desses Bitcoins. Então a pessoa foi, depositou, ele falou, o preço caiu, a pessoa recomprou e tirou seu Bitcoin. Simples assim, manipulação. Então assim, isso para mim é uma manipulação descarada de preço, uma manipulação clara que a gente não sabe quais os objetivos dele por fazer isso, quais os objetivos do Elon Musk por fazer isso. Será que ele está comprado em uma criptomoeda que gasta menos energia, por exemplo, a Cardano? Não sei. Ou será que simplesmente ele quis derrubar o preço para recomprar mais barato, como a gente acabou de provar aqui que isso aconteceu? Ou será que ele está administrando algum fundo, algum dinheiro de alguém e precisou fazer uma compra relevante de Bitcoin, por isso ele precisou derrubar o preço? Não sei. A verdade é que foi muito estranho isso que aconteceu. Foi muito estranho. Eu não sei ainda o motivo por trás dele fazer isso. Agora, o que a gente tá vendo nesse vídeo é que alguma coisa tem nisso aí. Alguma coisa tem, porque é muito controverso, não faz o menor sentido a fala dele. Não tem o menor sentido e, além disso, a gente já viu aqui que isso foi uma manipulação clara. Foi visto, sim, um volume de Bitcoin relevante algumas horas antes dele falar, entrando na exchange e esse mesmo volume foi recomprado mais barato depois que foi vendido e já foi tirado da exchange hoje. Então isso é manipulação clara. Fora isso, então a gente destrinchou de dentro dessa correção o que aconteceu, mas não precisa se preocupar com o macro, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Falando um pouco de macro, o que aconteceu no macro, nesse gráfico, mais uma vez a gente tem a média de bitcoins adormecidos, ou seja, a gente tem o volume de bitcoins que são vendidos no mercado, se eles foram comprados há muito tempo ou pouco tempo. Qual foi o tempo desses bitcoins que foram vendidos no mercado? Foram bitcoins que estavam na mão de holders, de baleias, de carteiras relevantes, ou foram bitcoins de mãos fracas? Como a gente sabe, sempre que então a gente vê essa linha amarela subir muito, isso é muito ruim, pois mostra que os bitcoins vendidos foram de holders, de baleias, de pessoas que compraram há muito tempo, por algum motivo estão vendendo agora. Mas ontem especificamente, o que a gente pode ver aqui? A gente está vendo aqui, ó, um acréscimo sim nessa linha amarela, só que não foi um acréscimo relevante. Então isso mostra que as vendas ocasionadas em pânico devido a essa manipulação de preço foram vendas de mãos fracas, foram vendas de pessoas que estão no mercado há pouco tempo, que não são holders, que não veem valor no Bitcoin. Então, para mim, essa queda de ontem, os fundamentos aparentemente não foram alterados. Mas aí você pode questionar, pô, mas a linha amarela subiu. E é óbvio que ela vai subir. Sabe por que ela subiu? Ela subiu porque o inflow de capital, o inflow que foi feito para fazer essa manipulação, ele foi de holder. Esse inflow é de uma pessoa relevante. Eu não sei se é o Elon Musk, eu não sei de quem é, mas o que a gente sabe é que é de alguém relevante, é de baleia, é de holder relevante, não sei se é de instituição, enfim, é de alguém relevante dentro do mercado de criptomoeda. Não é um inflow de novato, não é. E é por isso que a gente está vendo um acréscimo aqui dessa linha. Esse acréscimo é devido a esse inflow que foi um inflow de holder. Só que esse inflow, esse Penixel, essa manipulação, ela desencadeou uma venda em cadeia que poderia ter sido de holder. Você deveria ficar com medo se as vendas ocasionadas devido a essa manipulação fossem vendas de holders de baleia. Só que esse gráfico, na minha visão, mostra que não foram. Foram vendas de novatos, vendas de pessoas que não veem valor no Bitcoin. Porque senão essa linha amarela estaria muito maior.
muito maior. Foi uma correção muito significativa. Foi a segunda maior queda da história do Bitcoin. E se fossem vendas de holders, de pessoas que compraram Bitcoin há muito tempo, que é o que esse gráfico mostra, essa linha amarela estaria muito maior do que está agora. O que mostra, então, que toda a venda em pânico gerada ontem pela manipulação de preço foi uma venda de comprador de curto prazo, tá? Curto prazo, novatos dentro do mercado e não de holders, porque holders sabem o funcionamento desse mercado, sabem como esse mercado funciona. Por sinal, ontem a gente finalmente bateu na média móvel de 20 semanal, que estava em torno de 47 mil dólares, que foi a média móvel mais importante que sustentou 2017 inteiro, sustentou o ciclo de alta inteiro de 2017. Então ontem a gente finalmente encostou nela, uma coisa que não tinha acontecido ainda nesse ciclo de alta 2021, e amanhã eu vou trazer um vídeo cobrindo mais esse aspecto de que foi uma correção saudável. O ciclo de alta, na minha visão, não acabou. A bull run não acabou. Vou falar isso em claro e bom tom. Na minha opinião, a bull run e o ciclo de alta não acabou. O que o Bitcoin fez foi um teste de suporte em cima da média móvel de 20. Um suporte que guiou a gente por 2017 inteiro, que foi o último ciclo de alta. Então, para mim, uma tendência clara de alta ainda. Para mim, esse ciclo de alta ainda não acabou. A gente só tá vendo um grande período de consolidação. E a gente sabe que um grande período de consolidação, ele antecede um grande movimento. Ah, Igor, então com certeza esse movimento vai ser para cima. Você tá me afirmando que se eu comprar agora, eu não tenho risco. Não, eu nunca vou falar isso. Por sinal, se você acha isso, começa a mudar essa mentalidade, que você está totalmente errado. Todo mercado envolve risco, tá bom? Todo mercado envolve risco. E quando eu venho aqui falar que para mim o ciclo de alta não acabou, é que na minha visão tem uma probabilidade altíssima devido aos fundamentos e do passado de que o ciclo de alta não tenha acabado. Tudo que a gente tem no Bitcoin é o passado. Tudo é a história. A história tende a se repetir no futuro, mas isso não significa que é 100% certeza. Significa que tem uma alta probabilidade de que o ciclo de alta não tenha acabado. Então, assim, não estou aqui para te convencer a nada, nem sou seu conselheiro financeiro. Então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se acalmem, tá? Fiquem calmos. O que aconteceu ontem foi uma manipulação clara de preço. A gente viu todos esses bitcoins que entraram antes dele falar isso serem recomprados mais baratos. Então, esses bitcoins de holders que foram vendidos antes dele falar, eles derrubaram o preço e recompraram mais barato. E já tiraram dentro da exchange. Então, assim, o que eles fizeram? Deram uma limpada ali nos novatos. Os novatos entraram em pânico, venderam, eles deram a limpada, já recompraram e vamos ver como as coisas vão caminhar nos próximos dias, tá bom? Mas não se desesperem, por enquanto não tem indício nenhum de que os fundamentos foram alterados, nenhum. Por sinal, ontem a gente cobriu toda essa correção de preço, a gente cobriu por 3 horas essa queda, ao vivo, aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, porque a gente vai fazer essas lives de uma forma mais frequente. O Rodrigo entrou ontem em live, ficou 3 horas falando só dos gráficos, falou de Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, Chilis, até de Shiba Inu ele falou, Shiba Inu, sei lá qual é o nome dessa moeda aí de cachorro, mais uma moeda de cachorro. Enfim, até da Shiba Inu ele falou ontem. Então a gente cobriu por 3 horas essa correção no preço do Bitcoin. E se você não tá no nosso grupo Telegram, entra, o link tá aqui na descrição. Lá a gente tem um contato mais direto com vocês, então entra no grupo Telegram, link na descrição e ativa a notificação, porque a gente vai entrar live sempre que grandes movimentos acontecerem. Se você vê uma correção ou uma subida muito significativa, a gente vai entrar live e vai cobrir ao vivo o que está acontecendo no mercado. Então se inscreve, ativa a notificação. A gente fez isso 3 horas ontem, 3, e vai continuar fazendo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu só queria deixar claro mais uma vez que isso não é um conselho financeiro, que eu não tô aqui para te convencer a nada. Até porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não é meu. Então não tô aqui realmente para te convencer a nada, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Tenham todos um bom dia e até amanhã.